assim, não mudando, mas essa quantidade vai se equilibrar em algum momento? Você acha que agora também tem a inteligência artificial, tá diminuindo uma invasão no comércio, mas você acha que vai ter mais mulheres, tanto na arquitetura? Não sei, acho que na arquitetura tem mais Arquitetura tem mulheres, né? mais. Uhum. Tem mais. Assim, É, mas tem na bem obra, assim, em maioria. si. A gente tem alguns dados, né, do CEBIC, Hã? por exemplo, que tem aumentado o número de mulheres na construção, tem aumentado o número de mulheres tanto na parte operacional quanto na parte de gerência e tudo mais, mas ainda assim a gente não equipara totalmente, né? Pensando lá na parte acadêmica, nas turmas, elas têm aumentado o número de mulheres, né? Por exemplo, sei lá, quando eu fiz faculdade, eram 110 alunos e 10 mulheres. Né? A gente está falando de 10%, basicamente. As outras turmas começaram a mesclar. Então, a gente já teve turma na faculdade que estava ali, sei lá, 40, 60, 50, Então, 50. já aumentou bastante. Já aumentou bastante. Hoje a gente Mas tem... ainda assim, o número cresceu muito, mas ainda a área é disparada. É que os com homem, colaboradores, confesso que eu nunca vi nenhuma mulher colocando a mão na massa ali realmente. Pelo menos por onde eu passei eu não vi, mas parte de escritório, administrativo, gerência, assim, tem aumentado. Tem aumentado. sabe? Mas Tem é que uma aumentado. coisa é você se formar, né? Tem o É, volume de sim. formação tem aumentado, mas na prática, isso tudo que a gente tá falando é que nem Cláudia. a Cláudia falou. Você meio que tem que ter um dom e você vai desenvolvendo isso. É. Eu, às vezes, fico tão fula da vida que eu não quero mais trabalhar, falo, não vou largar, eu vou fazer outra coisa, não quero mais ser engenheira. E aí eu penso, mas o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei fazer isso. Então, assim, é uma questão de a gente ter isso, a aptidão. E que nem a Sabrina falou, a gente pode decidir isso muito jovem e às vezes não tá certo sobre isso, se encontrar depois de outra forma. E também tem a questão de que nem todo mundo resiste, né? É a gente ficar ouvindo uma gracinha aqui, uma gracinha ali. Aí é o que a Cláudia falou de ir pro carro chorar. Nem todo mundo tem esse emocional. Às vezes a pessoa acaba... Uma pessoa que teve uma vida mais tranquila, chega num ambiente que é por estresse, porque a obra não tem um dia de paz. Não, é Não uma existe. pessoa muito diferente, né? Outro dia eu tava até comentando sobre isso. Bianca, porque emagrecer, ficar no shape, falei, gente, não existe, não dá. Sendo engenheira, só se eu mudasse de profissão, porque a quantidade de cortisol que passa pelo nosso corpo todos os dias é impossível. Então, assim, eu tô ok com isso, sabe? Vamos deixar isso pra lá, vamos fazer o que dá, porque é o que dá pra ficar Não dá viva. mesmo, a engenheira mandava ficar no concreto até 8 horas da noite. Mas é porque a área exige, né? A gente vai fazer o quê? Se uma Ninguém Vai mandar a concretagem parar 5 horas? 5 Não, horas para aí, tem vamos que fazer uma parar. junta fria. Vamos fazer uma junta fria aí. Gente, eu acho o máximo, assim, por exemplo, eu vejo agora, eu consigo ter férias, eu consigo ter feriado, que é um negócio, quando você tá ali na área da engenharia, No começo, não no começo. Não, No começo não é aquilo, existe, você vai amassar, vamos amassar. Gente, no meu estágio, quando eu entrei na Chain, eu carregava corpo de prova. Eram 128 torres lá em Cubatão. Carregava corpo de prova na padiolazinha, porque não tinha Kombi às vezes disponível e eu era da qualidade. Eu tinha que carregar o corpo de prova, gente, é pesado pra caramba. Eu pesava 45 quilos na época. O negócio era mais pesado que eu. E eu carregava aquilo ali por várias quadras. E assim, não é porque, Bianca, você tá se vitimizando. Não. É porque quando você tá começando, É resistente. você é Mas jovem, eu você não tem sei nem energia. se é só quando tá começando assim, né? Eu tive uma experiência relativamente recente, até fui coordenar uma obra lá em Anápolis, e aí eu falava que era um rabo de foguete, assim, né? E eu falava, maldita hora que eu fui dar aula, porque eu só fui aceitar coordenar a obra, que eu falei, nossa, fazia tempo que eu não tinha ido pra obra coordenar. Eu falei, não, acho que os alunos precisam disso, né? E eu ficava rindo com o Felipe, eu ligava pra ele, por causa daqueles vagabundos, daqueles alunos que eu tô aqui. Porque eu penso como professora, tipo, eu acho super interessante você trazer o mercado. Eu acho super interessante. E aí eu lembro que eu fui lá coordenar a obra, e assim, era um mês, era parada de indústria farmacêutica, então assim, em um mês a gente tinha que levantar a sala limpa. E aí chegou lá o nosso técnico de segurança e na paz do Senhor. E aí o cara que tava levantando as coisas, Sabrina, ó, a gente tá atrasado. Eu falei, não, vamos lá. Peguei com ele, lógico, não tem a mesma força do cara. Mas eu tava lá e eu não tava começando mais, né? Já tava ali estabilizado, eu era coordenadora, tipo, máxima da obra. Eu falei, vamos, eu vou carregar com você. Tipo, não foi tão rápido quanto fosse outra pessoa, mas é porque é aquela pressão de obra. Tipo, se eu não fizer isso hoje, eu tô ferrada, eu não vou entregar a obra a tempo. É muito diferente essa pressão. É isso, tipo. Não, mas o que eu digo do começo é que, assim, pior. Não, às vezes o pessoal não chega a ficar, né? A gente, 16, 17 anos de experiência, não chega nisso, porque não aguenta, nem né? todo mundo tem psicológico pra aguentar isso. Não é nem questão física, é questão
Até psicológico. As pessoas, no confronto, elas desistem, né? Também. No processo, elas No desistem. desconforto. É. Porque é muito Desconforto, desconfortável. Você está falando de 5 horas, quer ir embora, você quer bater a laje. Então a gente não tem esse Não, time eu tô brincando, eu pra gente- fico também. viu, Ele ficava. Hoje Eu eu foco. sei o seu exemplo, mas assim, várias vezes, várias obras, das 4h30, eles estão arrumando a mochila. Uhum. O horário de ser é 5. Então, assim, a gente tem um contrato, né? Eu construí uma casa em Barra Duna para um casal de médicos, eles iam chegar dia 24 de dezembro para passar o Natal e o Ano Novo. Então, assim, era o sonho da vida deles. O marceneiro queria ir embora às 17. Eu falei, não, você não tá entendendo, ele vai chegar amanhã. Eu fiquei lá, pedi pizza, eu segurei eles até 2 da manhã, a marcenaria, porque ele tinha que liberar a marcenaria que ficou pronta 4 da manhã. Eu peguei meu carro de Barra Duna com a minha estagiária, eu estava pregando os quadros na parede, porque não tinha ninguém para ficar. Porque imagina essa hora de trabalhar. Era realmente uma inauguração. Quando o meu cliente ligou, na penúltima semana, ele vinha toda terça, que era o dia de folga dele do hospital. E aí, na penúltima semana, ele me mandou uma mensagem quando ele chegou em São Paulo. Falou assim, Cláudia, hoje você superou todas as expectativas. Porque a hora que ele chegou de São Paulo com a mãe dele, eu tava aspirando cada trilho de cada janela e porta. Quem faz? Você estudou para fazer isso? Não, mas quem faz isso? Ninguém quer fazer isso. É raro o construtor que coloca lá no final um funcionário para deixar perfeito. E aí, essa é a diferença do nosso trabalho. Quando eu casei, a tia do meu marido, ela faleceu faz um mês. Ela, a madrinha dele, foi muito engraçado uma situação que ela falou para mim no meu casamento, um dia depois, que hoje eu olho para o meu trabalho e eu vejo a diferença que isso faz. Quando a gente foi provar o buffet lá em Taubaté, quando a gente chegou, né, foi eu, meu marido e minha sogra, aí eu falei, nossa, quando chegou aqui, eu falei, nossa, esqueci de ver a dobra do guardanapo. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tem isso que escolher a dobra do guardanapo? Eu falei, tem, claro que tem. É um detalhe. Depois do meu casamento, a primeira coisa que ela veio falar, ela falou assim, você não sabe a diferença que fez a dobra do guardanapo, que era uma dobra com uma mini rosa. Então, assim, se a gente não tem o trabalho por excelência, a gente ganha qualquer coisa. Sim. Né? Então, assim, a Cláudia faz hotel, a Cláudia faz condomínio, a Cláudia faz casa de luxo. Porque o meu cliente exige isso. Não importa se eu vou ajoelhar, se eu vou aspirar o trilho. Eu faço com o maior prazer. Eu estudei para isso. Eu sou essa pessoa. Então, várias pessoas estudaram a mesma coisa que eu. Mas eu faço essa diferença. Então, esse é o valor do meu trabalho. Então, quando alguém me contrata e fala, Cláudia, cara, eu falei, o senhor tem o mesmo serviço, mas o senhor pode ter outra qualidade. Essa é a qualidade do meu serviço. Então, quando eu aprendi a valorizar o meu serviço é valorizado. Então, a gente vai no salão de beleza, eu gosto de usar kerastase. Eu vou no salão que vende kerastase, mas para ele aplicar kerastase, ele cobra mais caro. Tem um salão que cobra mais barato porque usa um produto mais barato. E tá tudo bem. E aí eu vejo isso na minha profissão. Não tem problema nenhum. Não tem o melhor e o pior. Tem diferenças de qualidade, né? E de responsabilidade também. Então, você faz a minha obra, eu caso com os meus clientes, né? Eu tenho cliente de 20 anos, né? Foi o primeiro projeto que a gente fez, a gente formou em 2023, final de 2003. Março de 2004, a gente protocolou aqui na Associação Anti-Livro de Obras, antigamente, né? Eu lembro que a Ana falou assim, o primeiro projeto, ela olhou pra gente, era simplesmente o Beach Hotel na beira da praia de Juqueí, que era o último terreno que tinha na praia. A gente, tipo assim, super disputado. E aí eu olhei para ela e falei, imagina, eu lembro que a gente cobrou R$5 um metro quadrado. E eles são a gente acabou de inaugurar o 4º hotel em Paúba, em novembro. Então, assim, meu cliente há 23 anos. E a gente carrega essas pessoas com a gente. Porque ele sabe que a gente vai fazer. Né? Ele sabe que a gente vai fazer, a qualidade do que a gente vai fazer e o suporte que a gente vai dar. Olha, Caio, mas foi o fulano que fez. Não, eu ligo pro fulano. E o fulano nunca deixa de me atender porque o ano inteiro eu dou obra pro fulano. Então essa é a qualidade que a gente tem. E eu acho que um diferencial, é lógico, não dá pra generalizar, que infelizmente ou felizmente, que acho que pela criação, né, nossa, Caráter. de mulher e homem, minha mãe, meus pais, a minha mãe, né, principalmente, que me passou. Tem que dobrar roupa, lavar a louça, passar um pano, lavar. Tem esse nível de detalhamento.
não são todos os homens, acredito que deva ter, sim, que a gente tem. Acho que o diferencial na construção civil, seja arquiteto, seja engenheiro, que só quem teve, acho que é essa criação que vai trazer para o seu ramo profissional, né? A gente está falando da construção. Eu acredito que engenheiras também, pela criação, que tem esse lado mais feminino da mãe ali, vai fazer um diferencial. Aí acho que é onde a mulher entra realmente, conquista talvez mais, não sei se conquista mais clientes pelo cuidado, né, que Eu vocês acho que a gente têm, tem né? aquele olhar acolhedor, né? Não é só o meu trabalho que eu faço, né? Eu acho que as mulheres têm mais o dom de olhar para a questão emocional também, Da ter essa equipe como um base, todo também, né? de você ter a empatia, né? Ah, Então, assim, eu sempre olho o que eu posso fazer além do que a minha profissão me ensinou, né? Do que ela me sim. exige, né? Do que está lá no meu portfólio, o que além eu posso fazer, né? Então, assim, eu falo que eu sou advogada, que eu sou psicóloga, então a gente resolve Psicólogo é uma formação, acho que o de engenheiro, o geral, arquiteto né? tem que ter, né? Então, E assim, contador, né? Que a gente sempre tem que ser contador do pessoal. verdade, exatamente. Então, a gente, olhando para esses detalhes, a gente consegue alcançar, né? Esse cliente, você tem uma fidelidade ali, porque realmente o nosso trabalho, eu acho que quando a gente mexe com construção, principalmente residência, você mexe com a vida da pessoa, né? Com a família, né? Com o sonho daquela família. Né? Imagina, aí você tá todo dia ali, eu tenho um casal de médicos de Cambuí, de Minas, que a gente fez uma casa no Goiacá, acho que tem 3 anos agora, ou 4. E eu fui lá semana passada e ele fala assim, isso aqui é minha vida. Ele falou, então, assim, ele me agradece tanto que eu falo assim pra ele, ô, não fiz nada, sabe? Se não fiz nada, eu podia ter feito muito mais, mas o pouco que eu fiz, parece que eu fiz assim, a vida, mudou a vida Sim. deles, né? É um detalhe, né? Uma assistência que você dá, você faz o que é sua obrigação. Tem uma curiosidade, sabe, de um detalhe, isso eu peguei do que minha mãe me ensinou, né? Porque muito cedo eu gostava de mexer com água, então ela falou que ia lavar, eu jogava água em tudo, né? Molhava. Eu não gostava muito de secar, mas lavava. E aí no projeto, isso no técnico de edificações. O técnico de edificações é quase uma mini engenharia. E lá eu tive o desenho técnico com o engenheiro. O desenho técnico com o arquiteto. Mas era tudo mini, projetos bem menores, sabe? É um curso muito rápido. Então é meio que padrão, eu acho. Era um Ctrl-C, Ctrl-V todas as turmas. Então, como que era hidráulica ou a elétrica, era tudo muito simples. E os ralos. Então a gente. Os ralos que eu quero falar, eu projetava entre a bacia sanitária e o box, né? Aí você sempre deixava lá tantos centímetros para um lado, tantos centímetros para o outro e ficava ali, seja quadrado, seja redondo. Aí depois de um tempo, né, aí eu fui entendendo isso já na engenharia. Falei, meu, toda vez que eu vou lavar o banheiro e O o rodo. banheiro, o rodo não passa ali. Que, quem que foi que deu essa ideia? Aí eu falei, meu, hoje existe curva para um lado, existe curva para o outro, a tubulação. Eu vou tirar daqui, meu. Porque depois aí fica lá, minha esposa lá, tentando enfiar o rodo, enfia pra cá, dobra pra cá e quebra o rodo, aí não faz, joga o pano molhado. E coisa que realmente, se você não tem a vivência, o homem, se você não lava um banheiro, você não vai ver. É um detalhe, sabe, que eu aprendi, assim, depois com as mulheres, né? Tô falando de um modo geral com as mulheres e vários outros detalhes. A altura do, da pia, né? E com o forro pra deixar o espelho centralizado. Isso é um detalhe, pô, a gente nem usar espelho usa direito. Eu mesmo, meu penteado, eu jogo tudo pra trás, do jeito que secar, secou. Então tem vários detalhes realmente que acho que fazem a diferença. Que aí O acho que olho da mulher, é né? o Faz a olho da diferença. mulher, né? Que eu acho que a gente usa mesmo, né? Assim, a gente fala que é muito diferente. Eu quando faço uma casa, eu entro e moro naquela casa antes, né? O que eu vou usar aqui? Como eu vou usar isso aqui? Então, a lavanderia, que eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas reclamam, né? Ah, é lavanderia. Eu falei, gente, a lavanderia ela é super importante. Quem liga pra lavanderia?
ela é super importante, né? Pra gente que usa a casa no dia a dia, que tem família, é um Aham. lugar que você usa todo dia, é super importante. Então, a iluminação do banheiro, né? Antigamente o pessoal colocava aquele ponto em cima na parede, em cima do lavatório, que ela Que é vem. horrível pra se maquiar, por exemplo. Entendeu? Aí eu falei, não, acho que não tinha espelho naquela época, o pessoal não se maquiava. Então, rebaixa o forro, tô reformando uma casa no Goiacá que tá lá, é super antiga. Eu falei pra ela, olha, seu pé direito é alto, acho que tem 3,40, Não. super alto. Uma casa, né? Aí eu falei pra ela, dá pra rebaixar, vamos colocar a iluminação aqui, né, por cima. Então, são detalhes que, às vezes, você nem precisa falar, porque tá lá. Mas, quando você fala, faz toda a diferença. Então, acho que as mulheres, elas têm essa questão, né, do feminino de olhar o detalhe, né? E não só olhar o detalhe da obra, olhar o detalhe da vida mesmo. E aí a gente olha o detalhe da pessoa que trabalha com a gente, né? Às vezes a pessoa não tá bem. Aí você consegue falar, tá tudo bem, ó, não passei bem. Vai descansar, volta amanhã melhor, né? Ah, Então a gente olha também a pessoa, né? Você olha o cliente, você olha o prestador de serviço, você olha quem tá ali com você, você olha o seu cliente, você fala, vou relevar alguma coisa, que você também precisa relevar, né? Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que o prestador não tá bem, tem dia que o cliente não tá bem, e aí eu acho que a mulher tem esse dom de de amenizar um pouco. Só amenizar, que isso né? também é uma coisa que sobrecarrega muito, né, a gente? A gente Porque quer o fazer homem ser tudo. estourado, tudo bem, fulano é estourado, que nem a Sabrina falou, ele pode chorar, né? Ele vai xingar, ele vai espernear, ele vai falar mal, ele vai falar bravo, tudo bem. Agora, a gente tem que ficar sendo tolerante, né? Isso ninguém Adoece aceita. também, né? É, a mulher chiliquenta, né? Como eles É. costumam falar, Aham. tá dando chilique. Melindrosa, né? Uhum. É. E aí a gente acaba com isso. Existe essa pressão invisível que eu acho que ninguém percebe, principalmente quando a mulher é gestora, de a gente ficar se preocupando com todo mundo. Tem que estar, todos os fluxos têm que estar funcionando, todos os processos têm que estar andando e todas as pessoas têm que estar felizes, porque eu acho que isso faz parte da gente. Eu amo trabalhar com aquilo. Eu me sinto na obrigação de deixar todo mundo com a mesma sensação de estar ali trabalhando, que nem eu trabalhei em manutenção do hospital aqui no regional há muito tempo. A gente fez a implantação de todos os equipamentos, instalamos tudo, colocamos o hospital para rodar, instalei todos os assentos sanitários daquele hospital. Enfim, ali eu trouxe uma equipe que era de obra para dentro do hospital. Então eu mudei com eles daquela coisa de que a minha mão de obra aqui não é só um número, não é o meu efetivo no meu diário de obra ali, X pedreiros, X encanadores. Não, eu só tenho um encanador gasista aqui comigo durante o dia. Então ele precisa entender que ele tá fazendo uma criança respirar na UTI, que ele tá fazendo um insuflamento abdominal no centro cirúrgico, porque o gás que ele cuida faz tudo isso, porque a água que ele cuida aqui tá fazendo hemodiálise de alguém. Então, fazer isso também sempre foi uma preocupação minha. É uma pressão que a gente nem percebe. Eu só tô te falando isso depois de anos, né? A gente não vai percebendo, é fulana que tá chateada, é alguém na sala que senta um do lado do outro e tão brigado, por causa de ordem de serviço, de atendimento, de manutenção. E aí isso vai te consumindo. Aí você tem os seus problemas de casa, que, a gente chegou, a gente mudou a personalidade, né? Eu falo que eu sou a Hannah Montana. Eu coloquei a máscara, a peruca ali, eu virei a Bravite, que é meu nome PJ. Tudo bem. Só que a gente ainda fica com aquilo ali, sabe? Eu nunca esqueço no dia que meu cachorro morreu, eu tinha 11 anos comigo, eu tinha passado por um monte de situações pessoais, e no dia seguinte eu estava lá, trabalhando, e o pessoal tava brigando na sala, e eu tava assim, sem condições. E, o gerador não tá entrando, a gente tá com problema na bomba de diesel, vamos lá resolver. Então era problema técnico, com problema de conflito interno da equipe, com meu problema pessoal, que a minha tristeza não passou, por mais que eu estivesse lá, e assim, essas são as pressões que ninguém vê. A gente, como mulher, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque e aí a gente fica cansada ao mesmo tempo de muitas coisas. O homem, ele sai de uma caixinha, ele vai para outra, ele consegue transitar nisso muito bem, né? É excelente isso. Só que a gente não consegue simplesmente separar. É uma coisa, eu acredito que talvez até fisiológica, né? Não tem fundamento nenhum pra estar falando isso, tá? Tô falando um achismo meu. Mas Não, Mas não deve tenho ter estudo a parte nisso, hormonal, mas... porque eu falo, gente, querendo ou não, a nossa parte hormonal é diferente. A parte física da mulher e do homem é diferente. Não tem como, assim, não tem como achar que dá pra... não, por exemplo, alguém pode falar pra gente, assim, em algum momento, você parece homem, né? Porque, sei lá, toda durona. Mas em nenhum momento eu vou conseguir ser igual a um homem, porque a minha parte hormonal é diferente, né? Sim.
Eu falo, às vezes até essa cobrança, eu acho que ela é muito implícita, né? Porque não vem nenhum manual lá, tipo, olha, você tem que cuidar de toda a sua... Ninguém manda você fazer isso. né? Eu lembro quando eu tinha menor aprendiz, eu era a mãe dele. Ele vinha me contar, nossa, eu tive reunião, eu fui bem nessa matéria, tipo, sabe? E eu não era muito mais velha que ele na época, assim, sei lá, como se fosse uns 5 anos, né? Nem que se eu tivesse no meio da o homem pra adolescência. desabafar, só desabafa com a mulher. Exatamente. É pra contar piada, né? É um negócio assim bem implícito, não tem nenhum contrato. Olha, você tem que cuidar, né, da parte emocional da equipe. Embora assim também, como gestor não tem como, né, gente? Independente se é homem ou mulher, também tem uma questão ali da cultura organizacional que tem que estar boa. Mas é isso, essa cobrança ali é muito forte. E a gente com a gente mesmo, né? É a nossa cobrança. É a nossa consciência. Que é a pior, assim. né? Porque você deita e ela continua não tem lá. ninguém mais rude do que você mesmo. E tem aquela coisa também, né, de que a gente luta, que eu acho que é outra coisa também que a gente fica lutando pra manter, pra ter uma reputação. A reputação da mulher, ela é tirada com uma história que foi contada. Não, nem foi ela que falou. É uma história que falaram, falaram isso da Sabrina. Vai virar verdade, ninguém vai perguntar pra ela e pronto, a Sabrina virou a fulana que fez isso. Agora, de um homem, é muito difícil você derrubar a reputação do Cezinha, se alguém falar, o Cezinha viu o Cezinha requebrando lá no baile outro dia, descendo até o chão, ele não presta. Não faço. Se falou isso do Cezinha, não, pô, mas o Cezinha fez um monte de coisa, não sei o que e tal. Agora, se falam isso da Sabrina, fala, lá. É verdade. Sabia que ela era assim. E a minoria, né? Ela Não era tem assim, outra amiga pra... Não, E aí não chega, vai chegar. E às vezes a gente, com outras colegas, acaba pegando isso de, nossa, você viu? A Sabrina Eu tava tive mesmo uma história reiterando. disso, assim, em obra, né? Porque daí também, assim, esse negócio, a mulher, quando ela se destaca também, em algum momento eles acham que a mulher tá tirando vantagem de uma outra forma, recebendo vantagem de uma outra forma, né? Então, eu vou falar aqui no português quase que de obra. Eu tava finalizando uma edição, meu chefe foi para outra obra. E aí já tava lá todo mundo, era uma equipe nova na obra, só tava eu e ele, né, da obra que a gente tava anteriormente e tal. E ele foi pra lá já para começar a tocar e eu finalizando uma edição e fazendo as mute. E aí o fuzuê lá da obra, porque ele chegava, tudo que ele falava, não, a Sabrina sabe fazer isso. A Sabrina sabe fazer isso. A pessoa falava, faz essa coisa aqui. Não, a Sabrina pode deixar que ela faz. Se você não conseguiu fazer, pode deixar, a Sabrina vai fazer. A pobre da Sabrina sobrecarregada. E aí, qual foi o comentário na outra obra que ninguém me conhecia? Essa Sabrina deve dar pro fulano. Tipo, nesse termo. Uhum. Quando eu cheguei lá, a pessoa me pediu desculpa. Só que assim, gente, eu acho que é a exceção da exceção, porque isso daí podia ter virado verdade. Sim. A Sabrina só é uma boa funcionária, não é porque ela é boa funcionária, não é porque ela é muito competente, não, é porque ela tá dando pro cara. Porque pra mulher tem isso também. Às vezes a mulher, se ela tá indo muito bem numa empresa, não é porque, nossa, ela é... Não, e se você não se impõe, acaba que se torna. Aí essa fofoca aumenta. Imagina, podia tomar uma proporção absurda. O cara é casado. E aí o cara é casado e vai ter que mandar e falando, não aconteceu nada disso. E lá anos na empresa. Eu tava anos na empresa, assim, sei lá, na época eu devia estar pelo menos uns 8 anos na empresa. Acho que uns 7. Então, assim, tava ali, né, há muito tempo, já me conheciam. Só que a equipe nova lá era uma equipe que tinha entrado só, sabe, essas obras extremamente burocráticas, tem que ter, tipo, uma pessoa para cada cargo, assim, era um negócio assim. E aí, quando eu fui pra obra, eu terminei as builds, terminei a medição, a gente entregou a outra obra, fui lá ficar nessa obra, que era o que eu tinha que fazer mesmo. Aí a pessoa me conheceu e ela veio me pedir desculpa, né? Sabrina, desculpa, olha, eu falei isso de você. Mas, gente, assim, eu fui exceção. Isso quase nunca acontece. Isso quase nunca acontece. Ela veio me contar, só que assim, ela veio me pedir desculpa. Mas até então, gente, o boato ali tava muito absurdo. Aí eu lembro que entrou um cara anos depois, e esse cara entrou na empresa porque eu fui procurar na faculdade. Tava finalizando a faculdade na época. Aí precisava de gente, fui oferecer, ele entrou por minha causa. E aí ele chegou, depois ele falou, nossa, Sabrina, eu escutei essa história mesmo. Pra mim, você tava dando pro cara, porque era isso que estavam falando. Então, assim, olha pra você ver a proporção. Tipo, mesmo que a pessoa tenha vindo me pedir desculpa, que foi, assim, um caso que ninguém nunca faz, né? A mulher não pode ocupar um cargo de relevância, porque... E o que é falado não se recolhe, né? Já foi falado. Alguma vontade aconteceu. E aí eu lembro que quando eu fui trabalhar na faculdade, eu não cumprimentava as pessoas com beijo. Porque eu falei, gente, a mulher na obra cumprimenta com beijo, pronto. Nossa, isso pra mim na minha vida pessoal hoje, na família do Matheus, né? Todo mundo se cumprimenta, se abraça. E aí, assim, pra mim eu tô aprendendo do zero, né? Eu, assim, primeiro, contato físico com outras pessoas. Eu pareço o Sheldon, sabe? Assim. E aí, hoje em dia, eu tenho isso, sabe? Mas, assim, eu demorei muito pra ter isso, de chegar E como que é, assim, eu tô tentando buscar aqui sair em defesa do homem, mas tá complicado.